É muito incrível como o professor é um cara que incomoda muito a sociedade. O poder político, o poder público adora falar que inaugurou não sei quantas escolas e tudo mais, mas sempre dá porrada no professor. Nós que somos professores sofremos muito com isso. Inclusive a foto que eu escolhi para editar para ser a chamada é muito característica. É uma professora com o dedo em riste e um montão de policiais que provavelmente tiveram aula com pessoas igual a ela, atrás daquele cordão de isolamento, com medo, e um policial, inclusive, com uma arma, que eu destaquei. É triste. O Pakistyan Dion, ele coloca assim... Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. Eu queria que a gente começasse, então, Fábio, pensando nessas palavras do Pakistyan Dion. Ele escreve em 73, é o ano que morre o Franco, que essa música é anterior à redemocratização espanhola, mas deixa muito claro como o professor incomoda, ninguém sabe direito o que a gente pensa. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. É pior ter um professor, mas é melhor. Eu não sei como é que é isso com relação ao professor no Estado. O professor, ele incomoda muito, vide os ataques aí da extrema-direita contra os professores de forma geral, que são acusados de doutrinar quando combate a desigualdade, a todo tipo de preconceito e questionamento do status quo é tido como doutrinação. O professor incomoda porque é isso. Pelo menos abre a possibilidade para que haja uma emancipação da sociedade, então realmente isso incomoda muito. E frequentemente o professor sempre é alvo de ataques, mas não resta dúvida de que nos últimos tempos essa forma de agir do poder público contra a classe docente, ela tem se intensificado. E isso não se resume somente ao governo Bolsonaro. É claro que quem mais incentiva e mais pratica ataques contra os professores, de forma geral, é esse governo federal que está aí. Mas também é bom a gente sempre destacar que tem governos que agem de forma muito parecida com o governo Bolsonaro e que às vezes passam despercebido. E eu estou aqui hoje para denunciar um pouco também o que é um governo que é de direita, que já inclusive flertou com a extrema-direita, mas que agora está ao lado do PT, por interesse. É o exemplo de Belo Horizonte, que durante os últimos 5 anos foi administrada pelo Alexandre Calil, agora está candidato ao governo do Estado, e se coloca como um opositor à atual gestão, de extrema-direita também, é bom frisar, do governador Romeu Zema. Mas, na verdade, ambos são basicamente a mesma coisa, defendem os mesmos projetos, só que o Calil ele defende de uma forma, às vezes, um pouco mais floreada, então acaba que isso, para muitas pessoas, acaba sendo mais aceitável. E, mais recentemente, o próprio Alexandre Calil, que na sua primeira eleição à Prefeitura de Belo Horizonte em 2016, fez questão de marcar a posição como antipetista, ele agora é um aliado aí do PT, inclusive na chapa de vice-governador deve entrar um candidato do PT, e colou no Lula porque ele sabe que ele não tem a menor chance de ser eleito governador do Estado se não colar num nome forte como o do Lula, já que o Zema, além de ter a máquina do Estado a favor dele, já que ele já é o governador do Estado, ele tem, no interior do Estado, principalmente, uma aprovação muito grande, que se deve, inclusive, tragicamente, por causa das indenizações que o governo do Estado ganhou da Vale, por causa do desastre de Brumadinho. Então, as cidades do interior de Minas Gerais, é sempre bom lembrar que Minas Gerais é o estado com mais municípios do Brasil, então tem muita cidade pequena aqui em Minas Gerais, elas dependem muito de recursos federais e estaduais. E agora que é ano de eleição, está jorrando recursos estaduais nessas pequenas cidades, o que faz com que o governador Romeu Zema ele tenha até um aumento considerável de popularidade no interior. E já aproveitando que eu estou falando do governador Romeu Zema, é bom destacar também que enquanto nós, trabalhadores da educação do município de Belo Horizonte, estávamos em greve em março,
Os professores da rede estadual também estavam em greve aqui em Minas Gerais, na luta por cumprimento da lei estadual, que aqui em Minas Gerais tem uma lei estadual que prevê que os professores da rede estadual têm que ganhar o piso nacional não por 40 horas, mas pela jornada de 24 horas. E o governador Romeu Zema não cumpre essa lei, então os professores pararam, conseguiram que a Assembleia Legislativa aprovasse um aumento de 43%. Le deben 36 meses del cacareado aumento y piensa que no es tan malo enseñar toreando un puesto. Infelizmente, o governador Romeu Zema, ele levou ao Supremo a questão, e o Supremo, que de novo, tem gente aí de esquerda que gosta de defender, derrubou esse aumento de salário para os professores da rede estadual, né? É sempre bom destacar isso. Nós não podemos nos juntar a bolsonaristas nas críticas ao Supremo, mas não podemos considerar que o Supremo é um aliado do povo, que não é e nunca foi. E aí, nas imagens, durante o ato em que o Calil ele renunciou ao seu mandato de prefeito aqui de Belo Horizonte, porque ele ia se lançar governador. Ele renunciou uma semana antes, porque dia 26 de março é o dia do aniversário dele. E aí, gente, o que aconteceu nesse dia? Estávamos aí, os professores protestando. Nesse dia, especificamente, não foi possível ir. E eu sou diretor do Sindirrede, que é o Sindicato dos Professores aqui do município de Belo Horizonte. Nesse dia, desse ato aí, tivemos professores feridos. Havia um grupo muito pequeno de professores na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, protestando, né, pedindo o aumento salarial. E não só isso, aqui em Belo Horizonte, no governo Alexandre Calil, foi feito algo que as outras gestões, mesmo gestões também com características autoritárias, não tinham feito, que era de destruir o nosso plano de carreira. Então, nos 5 anos de governo Calil, nós tivemos várias perdas no nosso plano de carreira, né? Então, além do aumento salarial, nós também estávamos brigando para manter o nosso plano de carreira. E aí, nesse dia, o prefeito Alexandre Calil, embora oficialmente ele nunca tenha assumido isso, mas até numa audiência pública que houve logo depois disso, os participantes deram a entender que foi mais ou menos isso, que a ordem partiu dele, ele queria sair pela porta da frente da prefeitura, e aí a guarda municipal, e isso aqui é o pior, a guarda municipal são servidores do município, assim como nós, professores, atacaram de forma muito violenta os professores, não houve nenhuma tentativa de negociação, nenhuma. Simplesmente falaram, saiam, e aí ainda tentaram argumentar, não, mas a calçada é pública, tem gente passando aqui que a gente vai sair. Não tinha nenhum tipo de delimitação na área, os professores foram tirados na base da pancada. Nós tivemos o Wanderson também, diretor do Sindirrede, agredido, ficou inconsciente, e o que é mais terrível, o que é pior disso tudo, não deixaram que se prestasse socorro ao nosso colega, estava lá inconsciente, com sangramento na cabeça. Ele foi enfiado dentro de uma viatura da Guarda Municipal, como se fosse um pacote de batata. Foi levado para o João 23, o principal hospital de pronto-socorro aqui de Belo Horizonte, próximo, inclusive, da prefeitura. O que é pior é que a história não para aí. Depois de tudo isso que eles fizeram, desse espancamento, bateram em idosa, bateram numa colega nossa também, diretora do sindicato. Ela tomou uma pancada de cacetete, ela estava grávida. Entre outros colegas que foram agredidos. O Wanderson, que foi quem ficou com ferimentos mais graves, foi levado para o hospital de pronto-socorro. E a Guarda Municipal foi até lá e o levou detido quando ele recebeu alta. E nós nos mobilizamos, fomos para a frente da delegacia e ele acabou, né, claro, sendo liberado pelo delegado, que não encontrou absolutamente nada contra ele. Muito pelo contrário, o delegado prontamente identificou que a vítima era ele. Então a Guarda Municipal ainda tentou inverter a situação, colocando os professores como os agressores. E também é bom destacar que a Guarda Municipal de Belo Horizonte hoje ela é dirigida por um militar das Forças Armadas, né? O que é coerente com esse movimento aí autoritário que nós estamos vivendo, onde militares das Forças Armadas estão se enfiando em todos os setores da administração pública. E, de novo, o Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que agora tenta pousar de progressista, que indicou o comandante da Guarda Municipal, o militar das Forças Armadas. O Diego só não morreu ali, mas foi dado um tiro mirando a cabeça do cara. Quer dizer, como é que a polícia, a Guarda Municipal, primeiro, vai para aí com arma de fogo? Segundo, vai com projétil de verdade, não foi com bala de borracha. E a cena que atiram no Diego, como o alvo era a cabeça do cara, a espingarda para chegar lá, ela passa assim a milímetros da orelha de uma professora. Porque ele podia ter pegado na cabeça da professora, o cara não estava nem aí. Eles são treinados para dar tiro e matar a população civil, e isso fica por isso mesmo, é inominável. É inominável. O Wanderson, ele vai ao chão porque ele toma umas cacetadas quando ele tenta justificar, e a polícia em todo momento fala que eles estão fora do perímetro, mas não existe um perímetro estabelecido.
ele fica caído no chão e não deixam que ele tenha socorro. Isso que o Fábio falou, que agarram ele feito um saco de batata. Quer dizer, obviamente ele teve uma concussão, porque tomou uma porrada na cabeça, ficou todo ensanguentado, e você não pode transportar um ferido desse jeito. Exatamente. Quer dizer, minimamente, essas forças policiais têm que ter formação de primeiros socorros. Eles sabem que não se faz isso. E o mais trágico da história é que quando levam o Wanderson, o celular dele foi apreendido. Só que o celular ficou gravando. Pra que você fazer isso, velho? É só publicidade. Tá morrendo, foi pedindo, nós estamos pedindo. Agora que vai ser o ele. Orientar toda a equipe de segurança do prefeito, né? E eles resistiram à orientação, né? De cumprir o estabelecimento de segurança estabelecido, porque a autoridade iria passar por aquele local. E aí eles resistiram e quiseram sair. Adriano, bomba, né? Bomba. Liga pro Carolino, pede ele para ver quem do GFOP lá, que vai lá pro João 23, após o atendimento do cara, tem que conduzir o cara. Entendeu? Porque eles teve a princípio a legítima defesa contra o cara. O cara está no João 23. Acabando lá, liberando, tem que conduzir ele por resistência, né? Porque tinha um perímetro pré-estabelecido e o pessoal fez a resistência, não cumpriu o perímetro, e aí ele invertiu contra a guarnição e foi conduzido, entendeu? Tem que ter alguma condução, beleza? E aí o único que está na mão é o cara preso lá. Assim que liberar ele do hospital, tem que levar na delegacia e conduzir. Então, tem as falas dos caras, nos ferramos, fala, não, precisa fazer alguma coisa. Não, o cara tem que ser indiciado, indicia o cara, porque é o que a gente tem. As provas estão todas lá, e o que eu acho trágico disso, eu só soube desse ocorrido porque o Fábio me falou hoje. Então, quem está nos assistindo, por favor, indica, vocês souberam desse massacre há poucos meses em Belo Horizonte, porque isso não apareceu nos grandes meios, e nem apareceu também nessa rede meio alternativa que a gente vive, de youtubosfera, de esquerda progressista. Eu não vi isso. Até aqui em Minas Gerais, isso, parte da imprensa está fechada com o Zema, então realmente ignorou o fato. Uma outra parte, por incrível que pareça, até deu uma certa repercussão, mas a nível regional, né? A Globo, por exemplo, aqui em Belo Horizonte deu muita repercussão para esse fato, mas a nível nacional não teve. E é isso também, né, André? Infelizmente, né, os canais que nós seguimos, muitos deles, de esquerda, mais progressista, eles têm uma visão de que vale tudo para derrotar o governador Romeu Zema, que realmente é um bolsonarista de primeira hora. Ele se elegeu governador do estado, entre outros motivos, porque ainda do primeiro turno ele colou no Bolsonaro, ainda que o partido dele tivesse um candidato à presidência, que era o João Amoedo na época. Então não nos iludamos, porque tem, assim, supostamente melhores maneiras à mesa, sabe se sentar à mesa, como diz o Hélder Maldonado, sabe comer com garfo e faca. Não quer dizer que seja diferente, porque ele pode saber comer com garfo e faca, mas ele manda matar. Essa cena da espingarda e da bala pegando no celular do cinegrafista, desculpa, gente, eu vou ficar continuando falando disso eternamente, porque isso me chocou de uma maneira, assim, de uma maneira terrível. Agora, imagina nessa cena aí, a senhora, gente, é uma senhora que tem idade para ser avó do policial, ele chega para lá, dá um tranco e vai com cacetete. A questão, Fábio, além de todo esse jogo político, por que motivo se bate em professor? Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Num país que tanto necessita de educação pública, por que se bate em professor? É isso que eu não entendo. Porque eles sabem o poder que nós temos para questionar essa ordem estabelecida, a extrema desigualdade que nós temos. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció
y fue vencido. Nós, pessoas que podemos apontar essas feridas, mostrar para os nossos alunos o quanto que esse país é desigual, o quanto é necessário lutar para mudar radicalmente, né, os rumos desse país, e esse pessoal não está disposto a isso, né, não está disposto mesmo. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno lo relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo, se marcha el maestro.